Ei, pessoal, tivemos um probleminha aqui. Resolvi, problema técnico. Voltei. Pessoal, a gente vai agora iniciar um projeto no qual eu vou esgotar com vocês o edital de previdenciário. Depois a gente vai trabalhar todo o edital de administrativo e depois de constitucional. As lives vão ser feitas aqui e esse curso vai ser bem completo. Eu vou garantir para vocês todas as questões que podem aparecer na sua prova. Esse é o meu dever, esse é o meu compromisso e eu quero mostrar que essa matéria é muito mais simples do que você imagina e muito mais gostosa de aprender. Como eu falei com vocês, a gente vai seguir ponto a ponto o edital. Eu já falei esses tópicos em alguns outros momentos no passado, mas vou repetir, porque eu vou trabalhar de uma forma mais completa, vou trabalhar o conteúdo que eu tenho certeza que vai aparecer na prova. Então vamos lá, aproveitar essa oportunidade, que eu estou oferecendo para vocês para conseguir a aprovação. Eu quero ter um número máximo de alunos aprovados e o meu compromisso é esse com vocês. Vamos lá, a gente vai começar sempre seguindo o meu material, vocês já sabem como que ele funciona. O primeiro tópico é Seguridade Social. Eu mostro para vocês sempre o que é mais cobrado, dá uma olhadinha no quais são os tópicos mais importantes. Assiste essa videoaula aqui, é uma videoaula por capítulo, uma só, porque você não tem tempo de assistir mais videoaulas, é uma videoaula que conta toda a noção daquele capítulo, explica aquele capítulo para você entender a lógica da disciplina e o detalhe vai estar no texto. Vamos lá. Seguridade social, prof. O que é seguridade social? Gente, seguridade vem de segurança. Já falei com vocês isso em algum outro momento. Segurança, quando é que você se sente seguro? Ah, prof, eu me sinto seguro quando eu deito no meu sofá, assisto Netflix, quando minha família tá bem, quando eu tô comendo algo gostoso, eu me sinto seguro, né? Eu sinto que nenhum risco, nada de ruim vai acontecer. E é mais ou menos isso. Seguridade social é um conjunto de ações dos poderes públicos, da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, para garantir para todos nós previdência, assistência e saúde. Previdência, assistência e saúde. Só que a gente já sabe que no Brasil a previdência é para quem contribui. Então você vai ter direito aos benefícios previdenciários se você contribui. Professora, como é que funciona essa tal contribuição? Eu não sei se eu faço essa contribuição. Se você trabalha, se você exerce uma atividade remunerada, já vem descontado no seu salário a contribuição previdenciária. Contribuição previdenciária é uma espécie de contribuição social, é uma espécie de tributo. Então você está aí pagando todos os meses tributo. Prof, na verdade eu sou dentista. Eu sou profissional liberal, eu tenho meu próprio consultório e eu não estou pagando, não pago a contribuição previdenciária, não gosto desse regime geral de previdência, não estou pagando. E aí? Aí que você está filiado, porque quando você exerce atividade remunerada, obrigatoriamente você está filiado ao regime geral de previdência. Filiado, mas não está pagando, ou seja, você está em débito com a Previdência, você tinha que estar pagando e não está pagando, mas você está filiado. Por quê, prof? A filiação ao regime geral de Previdência é obrigatório. Beleza, entendi então. Seguridade, previdência, assistência, saúde. Previdência, para quem contribui. Assistência, prof, para quem precisa. Prof, eu tenho direito à assistência social? Bom, só tem direito à assistência social quem precisa. Você precisa? Você aí está precisando? Então, gente, a gente tem que lembrar. Previdenciário, direitos previdenciários para quem contribui, assistência social para quem precisa e saúde no Brasil, saúde é para todos. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre cada um desses direitos para vocês entenderem o que eu acho que vai aparecer na prova, o que tem mais complicadinho que eu vou explicar aqui para você memorizar. Ponto importante é um macete que eu quero que todo mundo lembre. Do conceito de seguridade, gente, olha só. Macete para vocês, vou colocar aqui um suporte para me ajudar, que esse livro... Macete, a seguridade veio trazer para sua vida paz. Paz, só que o paz aqui é com S, gente. P de previdência, A de assistência, S de saúde. Vamos lembrar desse macete aqui. Beleza, prof, entendi
macete. Me fala um pouquinho, professora, um pouquinho sobre cada um desses direitos. Me fala um pouquinho sobre a saúde. Pessoal, pontos que podem pegar sobre a saúde, que é muito simples. Saúde no Brasil é para todo mundo. Todo mundo, inclusive quem nunca pagou imposto, quem nunca contribuiu. Inclusive o estrangeiro. Se o estrangeiro está aqui a passeio e ele tem um problema, quebrou o pé, ele pode utilizar o hospital público? Pode. Ele tem que pagar? Não. Um direito para todos. Então tá bom, entendi, prof. Mesmo aquela pessoa que não paga imposto vai ter direito à saúde. Prof, mas eu não gosto do atendimento do SUS. Eu acho que ele demora muito, professora. Eu prefiro usar a minha Unimed, meu plano de saúde, o hospital privado. Aí, gente, questãozinha de prova. Os hospitais privados, eles podem e devem, né, atuar em paralelo e oferecer o serviço de saúde. Só que esses hospitais, eles têm o quê? Fins lucrativos. Como esses hospitais possuem fins lucrativos, esses hospitais não poderão receber dos poderes públicos do Estado, do município, da União, recursos públicos, subvenções, incentivos. Então, peraí, prof. Hospital privado pode explorar o serviço de saúde? Pode. Mas esse hospital que tem fins lucrativos, ele não pode receber recursos públicos, né? É isso? É isso mesmo. Professora, e aquela ONG que presta serviço, o quê? Que é uma instituição privada, que presta serviço de saúde, ela pode receber recurso público? Aí pode. Porque eu tô falando de uma instituição privada que não tem fins lucrativos. Então, presta atenção. Pontos que podem aparecer na sua prova. Na saúde, quem vai prestar o serviço de saúde? Os poderes públicos, através do Sistema Único de Saúde, que é uma rede o quê? Regionalizada e hierarquizada. Essas duas palavras vão aparecer na sua prova. Regionalizada por quê? A gente sabe que no Brasil nós estamos em uma federação. Nós temos os municípios, os estados, né, e a União. Cada ente federado atua e presta serviços de saúde no âmbito da sua localização. O município presta serviço de saúde em âmbito local, o estado em âmbito regional, a União em âmbito nacional. Ou seja, os 3 entes federados prestam serviços de saúde em conformidade com a distribuição de competências que está na Constituição. Então, ponto importante, quando eu falo de saúde, quando eu falo de seguridade, você vai lembrar da palavra de descentralização. Descentralização. O que a prova faz? Né? A banca faz. Ela muda para Sistema Único de Saúde, é uma rede regionalizada e centralizada. Aí você perde. Por que você perde a questão? Você vai ter que lembrar dessa palavra descentralização. Porque lembrando dessa própria configuração. Eu tenho um município que presta serviço de saúde, eu tenho o estado que presta serviço de saúde, eu tenho a União que também atua na área de saúde. A rede, né, de saúde é uma rede descentralizada, não pode esquecer. Além disso, no Brasil, o atendimento é integral. Sabe o que a banca faz? A banca faz assim, atendimento regional, rede centralizada. Gente, descentralização e atendimento integral. É aí que a banca pode te confundir. Atendimento integral, rede descentralizada. Beleza? Ok, prof. Pontos que também são importantes sobre a saúde. Quem vai prestar serviço de saúde, poder público, e também hospitais privados podem explorar esse serviço. Só que esses hospitais privados que têm fins lucrativos não podem receber recursos públicos, não podem. Agora, se eu tenho um hospital privado, gente, um hospital privado, uma instituição privada sem fins lucrativos, como uma ONG, essa ONG pode receber recurso público? Pode. Então, lembra disso. Professora, estrangeiro pode vir aqui no Brasil explorar esse serviço de saúde? Não, salvo quando a lei dispuser o contrário. Então, em regra, estrangeiro não pode explorar atividade de saúde, salvo quando a lei autorizar. Beleza, pontos importantes. A União pode o quê?
realizar um processo seletivo público para a contratação de agentes comunitários e agentes de combate a endemias. Quem vai ser responsável pelo pagamento desses agentes, pelo salário desses agentes, é a União. E eles vão receber, no mínimo, 2 salários mínimos. Isso também é uma novidade legislativa que eu estou trazendo para vocês, que pode aparecer. Então, sobre saúde, prof, o que pode aparecer na minha prova? Saúde, gente, atendimento integral para todos, inclusive o estrangeiro que chegar aqui e passar mal pode usar o Sistema Único de Saúde? Pode. É uma rede regionalizada e descentralizada. Beleza, entendi. Hospital privado que tenha fins lucrativos pode receber recurso público? Não pode receber recurso público. Hospital, instituição privada sem fins lucrativos pode receber recurso público? Aí pode, beleza? Sobre saúde, é isso que você tem que saber. Sobre assistência social. Quem tem direito de assistência social? Vou mostrar aqui para vocês o que é mais importante sobre saúde para eu não esquecer. Que a gente encaixou todas as questões de prova dos últimos 10 anos, né, gente? E aí, eu sei te falar quais que são as frases mais importantes. Saúde, a chance de cair na sua prova é menor, né? Toda frase que está em verde, você já sabe, né? O que está em vermelho no manual responde a mais de 300 questões. O que está em verde no manual responde a 100 questões. Então, todas essas frases aqui que estão em verde respondem a 100 questões de prova. Saúde, gente, é um direito de todos e um dever do Estado, acesso universal e igualitário a todos, né? Nós temos o SUS, que o SUS é o Sistema Único de Saúde, uma rede regionalizada e hierarquizada, organizado pelas diretrizes da descentralização. Gente, essas 3 palavras, regionalizada, hierarquizada, descentralização, se aparecer na sua prova uma questão sobre saúde, tá tratando sobre isso, beleza? O sistema proporciona atendimento integral. Então, palavras-chave: regionalizada, hierarquizada, descentralização, atendimento integral. É importante destacar que o poder público pode contar com a colaboração de entidades privadas para prestar assistência de saúde. Já expliquei para vocês. Aí aqui o exemplinho. Prof, eu sei que eu posso usar o SUS, mas eu prefiro a minha Unimed. Tudo bem, usa a sua Unimed, sem problemas. Mas você vai ter que pagar. E o SUS é gratuito. Você vai ter que utilizar a Unimed, você vai ter que pagar. Prof, eu sei, eu vou pagar. Mas como eu sei que o Estado tem o dever de garantir a saúde a todos, e eu não gosto do atendimento do SUS, eu vou pagar um hospital privado, um plano de saúde, mas depois eu vou deduzir essa despesa na minha declaração de imposto de renda. Isso aí, garoto, tá certinho. Gente, como é dever do Estado assegurar a saúde a todos e como o atendimento do SUS não é lá essas coisas, se você teve gastos com saúde através de hospitais e instituições privadas, essas despesas podem ser deduzidas da declaração de imposto de renda e não há limite de valor, beleza? Ok, prof. Artigo 197 da Constituição assegura o oferecimento dos serviços de saúde de relevância pública, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação. São de relevância pública as ações de serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. Gente, já expliquei para vocês. Atendimento é integral, rede descentralizada, porque eu tenho atuação da União, estados, Distrito Federal e municípios. Pontos de atenção. Descentralização, com direção única em cada esfera do governo. Existe o que? Uma prestação de serviço através do Sistema Único de Saúde descentralizada. Se a banca, gente, se na prova aparecer a palavra centralização ou centralizado, a questão está errada. Atendimento integral, com prioridade em atividades preventivas. Se na prova a gente aparecer a palavra atendimento regional, atendimento nacional, estará errada. Atendimento integral. Vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Gente, instituição privada pode explorar a saúde no país de forma complementar. Mas será que a administração pública pode destinar recurso público para essa instituição privada que explora a saúde? A resposta é: se a instituição não tiver finalidade lucrativa, se a instituição não tiver o que? Fins lucrativos, é possível. Agora, se a instituição privada tiver finalidade lucrativa, é vedado. Beleza? Gente, pontos importantes. Ok, vamos falar agora sobre assistência social.
Pessoal, assistência social. Quem tem direito à assistência social? Quem precisa, né? Você precisa? Você tá precisando aí? Você tá precisando ou não? Tenho certeza que você não tá precisando, não. Prof, até o estrangeiro pode gozar de assistência social se ele tiver residência permanente no país? Pode sim. Agora, o estrangeiro que está passeando no Brasil não pode pleitear um benefício da assistência social. O benefício mais famoso de assistência social é o BPC Loas, né? É o benefício de prestação continuada. Prof, como é que funciona esse benefício? Esse benefício, gente, é no valor de um salário mínimo. E quem é que vai receber? O deficiente e aquela pessoa idosa que estejam em condições de miserabilidade. Como assim, professor? Me explique isso direito. O deficiente, gente, que tem uma deficiência de longo prazo, né? De mais de 2 anos, né? Uma deficiência de longo prazo e que não tenha meios de sobreviver, não tenha meios de garantir sua própria sobrevivência. E o idoso? Professora, quem que é o idoso? O idoso é aquela pessoa que tem mais de 65 anos e que também tem que demonstrar uma situação de miserabilidade, né? De estar numa situação em que ele não consegue prover o próprio sustento. Prof, como é que funciona essa questão de miserabilidade, né? Quem é pobre, professora? Quem está numa situação miserável? Gente, a lei estabeleceu um corte, segundo o qual, se a gente chegar numa renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo, aquela pessoa é considerado, né, miserável, está numa situação de miserabilidade. Como é que funciona esse cálculo, prof? Quem que é família, né? Por exemplo, digamos que a gente tem um senhor mais velho, que tem 70 anos, que mora com a sua esposa, que mora com o seu filho solteiro, todo mundo na mesma casa. A gente vai somar a renda dos 3, né, e dividir por 3. Se a renda per capita, a renda de cada um, for inferior a 1/4 do salário mínimo, aquele senhor pode pleitear o BPC, o recebimento do BPC. Prof, mas e aí? Tá, ele foi lá, pleiteou o recebimento do BPC, agora ele recebe o BPC. E a esposa dele? E a esposa dele também quer receber, ela pode receber? Sim, gente, é possível que 2 pessoas da mesma família estejam recebendo esse benefício. Por exemplo, a gente sabe que quando aquele senhor começou a receber o BPC, a renda familiar subiu, correto? Mas o BPC não entra no cálculo da renda per capita. Então, o fato do senhor receber não vai inviabilizar o recebimento do BPC pela sua esposa. Então, beleza? Lembre-se disso. É possível que no mesmo teto, na mesma residência, na mesma família, 2 pessoas estejam recebendo, né, o BPC. 2 pessoas estejam recebendo o BPC, sim. Inclusive, por exemplo, uma mãe que tem 2 filhos deficientes, ela pode também receber os 2 benefícios para os 2 filhos, beleza? Agora, esse critério de 1/4 do salário mínimo, ele não é um critério fechadinho, não, sabia? A jurisprudência, ela entende, né, o STF já consolidou o entendimento de que não existe essa delimitação, né, a 1/4 do salário mínimo. Isso é passível de discussão, correto? Beleza. Pontos importantes sobre assistência social. Gente, recebe benefício de assistência social quem nunca contribuiu. Quem nunca contribuiu, quem nunca pagou imposto, recebe quem precisa, correto? Recebe quem precisa. Beleza? O que pode aparecer na sua prova sobre assistência social? Vamos ver aqui. Pontos importantes. Pessoal, a assistência social será prestada a quem dela necessitar. O benefício mais famoso é o BPC Loas. São objetivos da assistência social no artigo 203. Pessoal, vocês têm que ler esses artigos que eu falo aqui e os artigos que eu coloco no final do livro. No final do livro eu mostro para vocês quais são os artigos mais cobrados de cada capítulo. Ai, peraí, tô chegando lá. E então, esses artigos vocês têm que ler com muita atenção. Eu até marquei aqui... Opa, está meio difícil. Até marquei aqui para vocês as palavras-chave e lê os artigos. Depois aproxima o celular do QR Code de questões. E você vai abrir na tela do seu celular as questões de prova que cobram esses artigos. É assim que eu quero que você estude a lei seca, viu? Você vai ler os artigos, depois aproxima o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas por esses artigos aqui. Beleza? Assim que eu quero que você estude. Eu mostro para vocês no final do livro todos os artigos mais cobrados de cada capítulo. Beleza. Continuando aqui.
Objetivos da assistência social: proteção à família, amparo às crianças, promoção e integração do mercado de trabalho, habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência, garantia de recebimento do salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e idoso, desde que necessitado. Quem recebe o BPC não vai ter direito ao 13º salário, viu, gente? Tem que lembrar disso aqui. Beleza. Que livro é esse, pessoal? Esse é o meu livro. Ó, apareceu um filtro aqui. Esse é o meu livro, né? Esse é o meu livro. Vamos lá. Sobre a assistência social, o que pode aparecer na sua prova? É mais fácil do que parece, sabe? É mais fácil do que parece. O que pode aparecer na sua prova é o seguinte. A assistência social se organiza por 2 tipos de proteção. A proteção social básica, que vai impossibilitar que ocorram situações de vulnerabilidade. E a proteção social especial. Como assim? Proteção social especial pretende assegurar a reconstrução de vínculos familiares e comunitários. Como assim, prof? Gente, todo esse atendimento da assistência social acontece através do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que atua mediante essas 2 entidades aqui, o CRAS e o CREAS. O CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, ele visa, gente, prevenir situações de risco, presta serviços de assistência social para oferecer proteção social às famílias, para prevenir situação de risco. O CREAS é quando o risco já se instaurou. Ele presta serviços a indivíduos e famílias que já se encontram em situação de risco. Então, peraí, prof. Eu tenho o SUAS, que atua mediante essas 2 instituições. O CRAS presta proteção social básica e o CREAS presta proteção social especial. A proteção social, pessoal, a proteção social básica é aquela que visa prevenir a ocorrência de alguma situação de risco. A proteção social especial é quando o risco já se instaurou. E aí a assistência social vai o quê? Vai atuar. Quando a gente fala sobre seguridade social, a gente tem que lembrar de 2 coisas muito importantes que eu falo em quase todos os meus vídeos, que eu tenho certeza que vai aparecer na prova. Quando eu tô falando de seguridade social, a gestão da seguridade, ela é quadripartite. Existem 4 agentes, 4 atores que atuam na prestação, né, na gestão da seguridade social. O governo, os empregados, os empregadores e os aposentados. Todos esses quatro agentes, essas 4 pessoas, né, esses 4 atores vão atuar na gestão da seguridade. Prof, beleza. Eles atuam na gestão. Mas como é que funciona o custeio da seguridade? Quem é que contribui? Quem é que está custeando esses serviços de seguridade? Pessoal, o custeio da seguridade ele é tríplice. Tríplice, por quê? Quem participa do custeio da seguridade? Empregados, empregadores e governo. Vocês estão vendo que os aposentados e pensionistas não participam do custeio? É só você pensar. Poxa, quem está aposentado hoje é aquela pessoa que contribuiu a vida inteira. Agora ela está aposentada. Se ela está aposentada, agora ela não vai contribuir, beleza? Então isso você tem que lembrar para sua prova de todo jeito. Gestão quadripartite, custeio tríplice. Prof, mas eu conheço o meu avô, por exemplo, ele está aposentado, mas ele resolveu voltar a trabalhar, foi contratado. Prof, sobre essa remuneração que ele está recebendo, professora, ele está contribuindo. Prof, como assim? Gente, a gente tem que lembrar que o sistema, né, de contribuição, o sistema de custeio é um sistema de repartição simples. Se o seu avô está aposentado, ele está recebendo a aposentadoria. Mas ele foi contratado por aquela outra empresa, ele está recebendo uma remuneração. Frente a essa remuneração, ele contribui. Por quê? Porque ele está contribuindo. Mas por que ele está contribuindo se ele já está aposentado? Se ele não vai aposentar de novo? Porque ele não está contribuindo para ele. Ele está contribuindo para o sistema como um todo. Ele está contribuindo para custear as contribuições que ele está pagando sobre a remuneração dele, estão custeando os benefícios de todo mundo que está recebendo benefício previdenciário. Beleza? Ok. Sabendo disso, que a gestão é quadripartite, pessoal, é importante você lembrar que a Lei Orgânica da Assistência Social, ela cria instâncias deliberativas do SUAS.
desse Sistema Único de Assistência Social. Essas instâncias, facinho, olha, para vocês lembrarem, Conselho Nacional de Assistência, Conselho Estadual de Assistência, Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, Conselhos Municipais de Assistência. Sobre o Conselho Nacional de Assistência, que tem mais chance de aparecer na sua prova. É um órgão superior de deliberação colegiada, tá vendo? Vinculado à estrutura da administração pública. Os representantes os membros foram nomeados pelo presidente da República e têm mandato de 2 anos. Esse Senas é composto por 18 membros, gente. Isso tem que lembrar disso, sabia? Porque a prova gosta. 18 membros, sendo 9 representantes governamentais, incluindo um representante dos estados e um dos municípios, e 9 representantes da sociedade civil. Tá vendo que tem um caráter paritário? Eu tenho 9 representantes do governo e 9 da sociedade civil. Beleza? Beleza, prof. Ainda sobre assistência social. Lembrar do BPC. Aqui tem tudo, né, pessoal? Todas as questões de prova dos últimos 10 anos foram encaixadas nesse livro. Meu livro ele é fininho, vocês já sabem, e responde a todas as questões de prova dos últimos 10 anos. Então, não se preocupem. Esse livro tem todo o conteúdo, toda a matéria. Inclusive, a gente está acrescentando as novidades do novo edital. Tem tudo. Então, não existe uma questão de prova que não seja respondida por esse livro. Não preocupa. Aqui eu falo sobre o BPC, tá vendo? Tá em verdinho, porque responde a mais de 100 questões. E aqui a gente fala sobre aquelas requisitos que a gente já conversou. Quem recebe o BPC? O deficiente, uma pessoa que tem deficiência de longo prazo e que demonstre necessidade econômica e situação de pobreza. E o idoso, pessoa idosa, prof, é aquele que tem mais de 65 anos de idade e demonstra necessidade econômica e situação de pobreza. E eu falo para vocês, mas prof, você acha mesmo que dá para viver com 1/4 de salário mínimo? Porque para ser considerado o quê, gente? Miserável, necessidade econômica? Essa pessoa que está pleiteando o BPC tem que demonstrar que tem a renda de 1/4 de salário mínimo. Aí vem você, prof, você acha que dá para viver com 1/4 de salário mínimo? Isso está longe de ser realidade, prof. Gente, por essa razão, tenha atenção. O critério de renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo para o recebimento do BPC não é uma regra absoluta. Podem ser utilizados outros elementos probatórios da condição de necessidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade do beneficiário. Na prática, uma ação judicial dessa natureza, por exemplo, o advogado fala, olha, não era 1/4 salário mínimo, mas meu cliente está numa situação de miserabilidade. O advogado pode invocar o posicionamento já pacífico do STF sobre a inconstitucionalidade do critério renda. O advogado também pode invocar a aplicação analógica de outros parâmetros de necessidade e miserabilidade que utilizam o valor de meio salário mínimo previsto para outros benefícios. Beleza? Ok, prof. Entendi sobre a assistência social. Agora eu quero falar com vocês mais um pouquinho. Nossa, gente, tem muita coisa para falar. Muita coisa. Vamos falar agora sobre a Previdência. Previdência. Agora eu quero falar sobre Previdência. E no Brasil, nós temos 3 regimes de Previdência que a gente tem que estudar. A gente tem o regime geral de Previdência, a gente tem o regime próprio de Previdência e nós temos o regime de Previdência privada ou complementar. Quando a gente fala de regime geral de previdência, gente, é esse de caráter contributivo, filiação obrigatória. Compulsoriamente, você deve estar aí vinculado ao regime geral de previdência. Se você exerce uma atividade remunerada, você está o quê? Filiado ao regime geral de previdência. Prof, mas eu não pago. Não estou pagando. Você não está pagando, você está afiliado, mas está devendo. Então, você está devendo. Por quê? A filiação é obrigatória. No momento que você inicia a atividade remunerada, no momento que você começa a trabalhar, você já se encontra filiado ao regime geral de previdência. Esse é o regime no qual a maioria das pessoas, né, a maioria dos brasileiros encontra-se filiado. Prof, e o regime próprio de previdência? Quem está contribuindo para ele? Regime próprio de previdência é aquele regime próprio de previdência do servidor público. Professor, o que é servidor público mesmo? Servidor público é aquela pessoa que ocupa um cargo público. Prof, o que é cargo público? Cargo público é um conjunto de funções
públicas para servir a população como um todo. Mas nós temos dois tipos de cargo que você tem que saber para sua prova. Nós temos o cargo público de provimento em comissão e o cargo de provimento efetivo, que é esse que você vai alcançar daqui a pouquinho. Cargo público de provimento em comissão é aquele que é de livre nomeação e livre exoneração. Qualquer pessoa pode ser nomeada para ocupar um cargo em comissão, qualquer pessoa. E vai estar ocupando aí uma função de direção, chefia ou assessoramento. Agora, o cargo de provimento efetivo é aquele cargo que quem vai ocupar ele é aquela pessoa que passou num concurso público e celebrou com a administração um vínculo estatutário. Professora, como é que funciona esse vínculo estatutário? Me explica o que você está falando. Pessoal, pensa comigo o seguinte. Vamos dizer que eu estou falando de um delegado, de um policial. Você passou num concurso para ser delegado. Agora que você foi nomeado, o que é nomeação? Nomeação é um ato de provimento, de prover a você aquele cargo. Ô, fulano, vem aqui. Tô provendo a você esse cargo público. Você que passou no concurso, vem aqui. Essa é a nomeação. Nomeação é um ato de provimento. Vem aqui, vem assumir o cargo. Um ato de prover a você, né, aquele cargo. Prof, mas quando é que eu me torno delegado? Quando é que eu fico cheio de poder? Quando você concorda, né? Quando você assina o termo de posse. No termo de posse é um termo que você vai assinar falando que você tá o quê? Você está concordando em assumir todas aquelas funções de delegado. Prof, onde vão estar as funções do delegado? Na lei. Sabia que existe uma lei para cada cargo? Tem uma lei para cada cargo, para cada carreira? No termo de posse, você assina um termo de posse, é mais ou menos assim. Eu, Gabriela, assumo esse cargo X em conformidade com as atribuições da lei tal. Essa lei tal é a lei da sua carreira. A lei da carreira a gente chama de estatuto. Cada carreira tem um estatuto, tem uma lei. Cada carreira tem uma lei. Lei da carreira. Entendi, prof. E aí, por que você fala que é vínculo estatutário? Porque quando você assume o cargo público, a administração não vai assinar a sua carteira de trabalho. Não vai. Ela vai o quê? Você vai assinar um termo de posse assumindo aquelas funções. E com a posse acontece a investidura. Vestidura, de vestido. É quando você se veste das funções de delegado. É naquele momento que você se torna delegado de fato, tá bom? E é assim que vai acontecer com vocês que vão assumir o cargo público, eu tenho certeza que vão. Continua firme comigo que vocês vão. Então tá, prof, entendi. Então a investidura acontece com a posse. Quando essa pessoa assina um termo de posse, ela estabelece com a administração pública um vínculo estatutário. Vínculo estatutário porque advém do estatuto, da lei da carreira. Ah, tá, entendi. Essa pessoa, depois de 3 anos de efetivo exercício e uma avaliação especial de desempenho satisfatória, ela adquire a tão sonhada estabilidade. Prof, estabilidade quer dizer que eu nunca vou perder meu cargo? Não. Você pode perder o cargo em 4 situações. O servidor público estável pode perder o cargo em 4 situações, mas isso é matéria de direito administrativo. Eu tô misturando as bolas, que agora eu sou professora das 3 matérias, né? Administrativo, constitucional e previdenciário. Então, eu tô misturando as bolas aqui. Beleza, vínculo estatutário. Entendi, prof. Essa pessoa que tem um vínculo estatutário com a administração é uma pessoa que vai ficar trabalhando no poder público durante muito tempo. Né? Uma pessoa vai ficar trabalhando durante muito tempo. Então, ela vai contribuir para o regime próprio de previdência do servidor. Cada ente federado deve criar um regime próprio de previdência do servidor público, beleza? Então tá, quem é servidor público e tem cargo de provimento efetivo vai contribuir para o regime próprio de previdência do servidor. E essa previdência, prof, complementar privada, prof. Como assim? Essa é aquela previdência privada que o seu gerente do seu banco tenta te vender todo dia. Fala, opa, tem atenção. Um dia você, sendo previdente, prevendo o futuro, a gente sabe que a gente vai ficar mais velho. Poxa, se preocupa aí. Que tal celebrar um contrato aqui, contratar essa previdência privada? O que você acha de contratar essa previdência privada? Porque assim, se você está trabalhando, exerce atividade remunerada, você de fato já está afiliado ao regime geral de previdência. Mas no regime geral de previdência, o que você vai receber quando chegar a sua aposentadoria
está limitado ao teto da Previdência, que nesse ano é em torno de R$7.000. E se você aí ganha muito, seu salário é maravilhoso, você ganha muito dinheiro, eu, se fosse você, me preocuparia. O gerente não fala assim? Me preocuparia. Faz adicional a essa Previdência, essa aposentadoria que você vai receber do INSS, que tal se planejar e já fazer uma previdência privada? Ah, vocês já ouviram falar essa conversa, né? Essas previdências privadas que são vendidas pelos gerentes dos bancos, gente, elas são previdências privadas abertas, né? Qualquer pessoa pode contratar. Mas existem previdências privadas fechadas, por exemplo. Existe, por exemplo, previdência privada da OAB. Só pode participar quem é advogado. Correto? Existem previdências privadas de funcionários da Caixa. Só pode participar quem é funcionário da Caixa. Tá bom? Beleza? Então, sobre previdenciário, o que você tem que lembrar? O que você tem que lembrar de todo jeito? Existem 3 regimes de previdência no Brasil. Regime geral de previdência, que todas aquelas pessoas que exercem atividade remunerada estão filiados, mesmo que não estejam contribuindo, estão filiados. Se não estão contribuindo, tá filiado e tá devendo. Tá devendo. Tá devendo. Beleza. Regime próprio de previdência do servidor público que tem um cargo de provimento efetivo, aquele servidor público que vai se tornar estável, que vai ficar permanente na administração, ele contribui para um regime próprio de previdência e regime de previdência privada, que é esse que os bancos tentam vender para todo mundo aí. Beleza, prof. Quando a gente fala sobre benefício previdenciário, eu que estou contribuindo a vida inteira, quais são os benefícios previdenciários? Pessoal, a emenda constitucional número 103 de 2019, vou mostrar aqui para vocês, porque isso vai cair com certeza. Vai cair com certeza. Vamos ver aqui. Pessoal, a Constituição prescreve a Previdência vai atender cobertura de eventos de incapacidade temporária permanente para o trabalho e idade avançada. Então, ficou mais velho, vai aposentar, é a Previdência. Teve um acidente de trabalho, é o benefício previdenciário que vai te ajudar. Proteção à maternidade, salário maternidade, especialmente a gestante, é a Previdência que vai te ajudar. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. A Constituição coloca esse benefício aqui, mas esse benefício ele não é pago pelo INSS, viu, gente? Não é pago pelo INSS. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Salário família para o trabalhador, pai de família de baixa renda. Auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Auxílio reclusão é pago para quem? Dependentes do preso de baixa renda. Não é para o preso, não. Tem muita gente que fala, auxílio reclusão. A gente está pagando auxílio reclusão para esse povo que está preso. Não, gente. Quem recebe auxílio reclusão não é a pessoa que está presa, né? São os seus dependentes, beleza? Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, beleza? Prof, são esses 3 regimes que eu tenho que lembrar para a prova, né? Regime geral de previdência, que é de caráter contributivo. Você contribui provavelmente aí, todo mês é descontado no seu salário a contribuição previdenciária. Contribuição previdenciária é um tributo, beleza? E filiação obrigatória. Tá trabalhando? Obrigatoriamente você tá filiado. Regime próprio de previdência é o regime dos servidores públicos estatutários e regime de previdência complementar, gente. É esse que o seu gerente do banco quer te vender todo dia. Eu até aconselho, sim, gente, você fazer uma previdência privada não é uma besteira, não, né? Não é ruim, não. Pontos importantes. Macete aqui, gente, alerta para vocês. Se você está recebendo um seguro-desemprego, pode receber também pensão por morte? Pode. Se você está recebendo um seguro-desemprego, pode também receber um auxílio-acidente? Pode. Mas é vedado o recebimento conjunto de seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte e auxílio-acidente. Eu tenho certeza que isso vai cair. Eu tenho certeza. Esse eu tenho certeza que vai cair, tá bom? Eu tenho certeza que vai cair. Prof, mas eu quero saber quanto que eu vou receber de aposentadoria no total. Gente, o valor passa por complexas contas, a gente vai fazer todas as contas, vocês vão entender. Mas o valor que você vai receber vai estar entre o piso previdenciário, que em 2022 é R$ 1.210, e o teto previdenciário de R$ 7.087. Beleza, prof, entendi tudo. Gente, agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o processo histórico de inclusão desses direitos na legislação do Brasil. Por quê? Esse é um tópico que também está no edital. Se cair uma questão ganha, muito fácil,
Muito fácil, e eu quero que vocês acertem essa questão. Gente, a Seguridade Social no mundo, como é que ela começou? Ela começou em 1601 na Inglaterra com a Lei dos Pobres. A Lei dos Pobres era uma lei que tinha um caráter de assistência social àquelas pessoas que estavam numa condição de miserabilidade. Depois, em 1883, a gente tem Otto von Bismarck elaborando um projeto que culminou na garantia do seguro-doença, do seguro contra acidente de trabalho, seguro contra invalidez. Só que a primeira Constituição, pode aparecer isso na sua prova, viu? A primeira Constituição a trazer normas sobre seguridade foi a Constituição do México, 1917. Depois a Constituição da Alemanha, 1919. Em 1935, nos Estados Unidos, foi criado o Seguro Social. Tá vendo, gente, que é bem naquele início do século, gente, quando a gente teve a crise de 29, a população estava exigindo o quê? Uma atuação positiva do Estado, aquela noção de Estado de bem-estar social, Estado que presta serviços à população. Em 1942, em Inglaterra, foi elaborado um sistema mais amplo. E vocês vão ver que o Brasil, ele mais ou menos está inserido nesse movimento, né, gente? Pessoal, a gente está todo mundo está interligado, sabia? Eu e você somos uma coisa só, sabia? O mundo, tá todo mundo interligado. A gente vai ver que, historicamente, sempre quando acontece um movimento social em um país, vai acontecendo nos outros países e o efeito é meio que manada, correto? Beleza, entendi. E no Brasil, prof? No Brasil, a primeira manifestação da Seguridade no Brasil foi feita por meio das Santas Casas de Misericórdia, em 1543. Em 1824, a Constituição criou os socorros públicos, mas foi a Constituição Federal de 1891 que estabeleceu a aposentadoria exclusiva para funcionários públicos a serviço da nação. Tô passando essa parte rápido, porque agora é que o bicho pega. O que tem chance de aparecer na sua prova, que tem mais chance? Você vai ter que lembrar o seguinte. Antes de 1923, existiam alguns dispositivos legais que falaram sobre seguridade. Por exemplo, lá em 1543, houve uma lei falando sobre a Santa Casa de Misericórdia, que estava na área de saúde. Depois a gente teve outros dispositivos. A Constituição de 1891 falou da aposentadoria de funcionários públicos a serviço da nação. Houveram outros dispositivos legais tratando sobre seguridade. Mas foi só em 1923 que a gente tem o marco inicial da Previdência no Brasil. Marco inicial da Previdência no Brasil. Prof, como assim? Foi a Lei Eloy Chaves. Eloy Chaves era um deputado que articulou a edição dessa lei. Essa lei, gente, criou a Caixa de Aposentadoria e Pensão para aquelas pessoas que trabalhavam no setor das estradas de ferro. Como é que funcionava? A lei criou essa Caixa de Aposentadoria e quem contribuía para a Caixa de Aposentadoria eram os empregados do setor de estradas de ferro e os empregadores do setor de estradas de ferro. E contribuíam para essa caixa, para um dia essas pessoas aposentarem e utilizarem esse recurso, beleza? Só que aí na era Vargas foi criado um novo instituto, Instituto de Aposentadoria e Pensão, os IAPs. O Instituto da Aposentadoria e Pensão deu mais poder ao governo. Por quê? O governo agora não só criava os institutos de aposentadoria e pensão, como também participava do custeio, também colocava dinheiro. Correto? Ou seja, surgiu o custeio tríplice, contribuição do governo, dos empregados e dos empregadores. E aí esses institutos foram criados para várias e várias áreas, para portuário, para telegráfico, várias e várias carreiras. Beleza. Mas, prof, aí existia as CAPs, Caixa de Aposentadoria e Pensão, criadas pela Lei Eloy Chaves, e existiam os institutos de aposentadoria e pensão. Duas coisas diferentes, prof. Que bagunça! Pois então, em 1960 foi editada a LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, que uniformizou a legislação sobre esse assunto, sobre esse tema. Em 1966 houve a unificação de fato da CAPES e dos IAPs. Beleza. Em 1977 surgiu o SIMPAS, que era o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Haviam várias instituições dentro desse SIMPAS. E em 1988, a Constituição falou da Seguridade como a gente entende hoje, né? Seguridade abrangendo previdência, assistência e saúde. Beleza. Em 1990 foi criado o INSS. O INSS, gente, ele foi criado inicialmente com as funções de arrecadar, fiscalizar e cobrar e também conceder os benefícios previdenciários. Era muita coisa. Muita coisa. Mas aí, depois foi verificado o seguinte, peraí. Contribuição previdenciária é um tipo de contribuição social.
Contribuição previdenciária é um tributo. É um tributo. A gente tem uma Secretaria da Receita Federal. A gente tem o Ministério da Fazenda. A gente tem instituição especializada em cobrar, em arrecadar, em fiscalizar. Vamos separar essas funções? O INSS vai ficar por conta agora de conceder os benefícios, de gerir esses benefícios. Agora, quem vai fiscalizar? Quem vai arrecadar? Quem vai cobrar a contribuição previdenciária é a Receita. Beleza? Houve essa distribuição e nós estamos no momento de hoje. Pontos importantes, então, que não pode esquecer. O que tem mais chance de aparecer na sua prova é a Lei Eloy Chaves, ponto de partida da Previdência Social no Brasil. Essa parte aqui em vermelho responde a mais de 300 questões de prova, tá bom? Ponto de partida. Essa lei leva o nome do deputado federal que articulou a criação, junto às companhias ferroviárias, criação das caixas de aposentadoria e pensão, CAPES, que se destinava à seguridade dos empregados do setor das estradas de ferro. No sistema de CAPES, gente, o governo é responsável pela criação das caixas e pelas regras a respeito do seu funcionamento. Entretanto, a gestão desse fundo era delegada à iniciativa privada. Esses fundos eram administrados por uma parceria de um conselho composto por representantes da empresa e dos empregados. Quem contribuía para as CAPES? Empresa e empregado. Quem criava as CAPES? O governo. O governo criava, mas não participava do custeio. Beleza. Na era Vargas foi criado os Institutos de Aposentadoria e Pensão, os IAPs. Nesse período, gente, foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensão de várias carreiras, comerciários, dos bancários, de várias e várias carreiras. Pessoal, com a instituição desses IAPs, a Previdência Social aumentou o seu alcance, né? Aumentou seu alcance, além daquelas que já tinham sido acolhidas pelas CAPES, pelas Caixas de Aposentadoria e Pensão. Em 1960, houve a uniformização da legislação previdenciária com a Lei Orgânica da Previdência Social. Aqui está em verdinho, porque responde a 100 questões de prova. Eu já mostro. Pessoal, não é para avançar nenhuma página sem fazer questão. Leu essa página aqui? Faça a questão. O livro é fininho. Ele é feito para você esgotar a matéria em menos tempo. Eu fiz uma engenharia de palavras para você esgotar a matéria em menos tempo. Leu essa página aqui? Aproxima o celular do QR Code de questões. Vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas por essa página. Responda as questões na hora. Assim você vai aplicar o conhecimento na hora, entender como que a banca cobra na hora, vai memorizar 3 vezes mais e anota aqui qual que é o seu percentual de acerto nessas questões. Beleza? Ok. Continuando, meus amores. Aqui eu falei com vocês... Aqui é um tópico inteiro do edital, viu, gente? Ai, meu Deus, tá meio... O tópico inteiro do edital, que o Instituto Nacional de Seguridade Social foi criado em 1990, para arrecadar, fiscalizar e realizar a cobrança das contribuições previdenciárias. Só que depois a arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições passou a ser o quê? A atribuição da Secretaria da Receita Previdenciária. Então, isso é questão de prova também, tá no seu edital. Presta muita atenção. Prove, como é que é hoje? Como adquirir esse livro? Gente, para adquirir esse livro, eu liberei para vocês vagas. São as últimas vagas. Por quê? A gente não sabia que o edital ia sair agora. Nós liberamos últimas vagas para vocês. No link da minha bio tá agora algumas vagas para vocês, porque a gente não sabia que o edital ia sair agora. Então, nós temos exemplares limitados, limitadíssimos desse material. E não vai dar tempo de imprimir outro, porque o edital tá aí. A gente manda para vocês imediatamente. A gente está enviando pelo Sedex. Pessoal que comprou na quinta-feira deve estar chegando hoje nessa casa. Esse livro maravilhoso. Esse livro vem com videoaula, vem com questões, com todas as questões dos últimos 5 anos. Vem com essas cores, ele é todo colorido. Você recebe e-mail físico e e-mail digital. Se você adquirir hoje, você já recebe e-mail digital na hora. Vem com questões, vem com as frases poderosas, o material que você tem que revisar antes da prova. Vem com os artigos mais importantes. Quais são os artigos que respondem mais questões, explicação de cada artigo. Vem com tudo. Ele foi feito para você esgotar cada matéria do edital em 7 dias. Está disponível de todas as matérias do edital: administrativo, constitucional, previdenciário, português, raciocínio lógico e informática. Até quando pode comprar? Eu acredito que hoje vai esgotar todos os livros, porque a gente realmente está trabalhando com um estoque muito limitado, né? Eu tô correndo atrás até de outras gráficas, mas eu acho que não vai dar tempo. Então, corre e aproveita. E ainda não chegou. Gente, quem comprou semana passada, a gente liberou na quinta-feira. Hoje é segunda.
A gente liberou as vagas na quinta-feira. Saiu daqui na sexta de manhã. Hoje é segunda, deve estar chegando hoje, amanhã. Calma, tá bom? Qualquer problema de rastreio, entre em contato no direct, que a minha equipe vai ajudar pra vocês, tá bom? O digital tem todas as matérias. Dá uma olhadinha na plataforma. Todas. Vamos lá, eu já iria com quem comprou na quinta-feira passada. Quem comprou na quinta-feira deve estar recebendo amanhã. O Sedex, gente, a gente cobrou o Sedex. Quem não pagou o Sedex vai receber no prazo normal dos Correios, certo? Beleza? Pessoal, tá chegando. A gente tem alguns problemas com os Correios e às vezes vocês colocam o endereço errado. Agora, no mais, tá chegando, tá a caminho, tá bom? Não preocupa não, tá a caminho. Quem colocou, tem gente que coloca o endereço errado e volta. Então, confere aí, né? Confere mesmo, a gente tem problema com isso, tá bom? Corre atrás disso. Quem tiver, olha, cheguei 12/9, não chegou, deve estar chegando. A gente disponibiliza 2 formas de envio, Sedex e o envio do PAC, né? O PAC é 7 dias, o Sedex no máximo 4. Então, vocês escolhem essa modalidade lá no carrinho, no fechamento, tá bom? E as atualizações, todas as atualizações a gente está providenciando para vocês, vão estar na plataforma. Tá bom? Como faz para comprar no Sedex? Pessoal, no carrinho, no fechamento da compra, você tem essa opção. Quem não fez essa opção, pode entrar em contato com a minha equipe, tá bom? Quem quer o código de rastreio, a minha equipe vai passar para vocês, tá bom? Estão ansiosos. Mas vai dar tudo certo, tá chegando, tá tudo certo. É o melhor material do país. Não vi opção do Sedex. Entre em contato, tá bom? Vamos continuar aqui. Vou fechar essa live com o que é muito importante. Esses 2 artigos, olha só, gente. Esses artigos, eles vão aparecer na prova. Artigo 195, artigo 194, artigo 195. Artigo 194. A Seguridade compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos. Saúde, assistência e previdência social. A gente já estudou. Quando a gente fala de Seguridade Social, a gente tem que lembrar do caráter democrático, descentralizado, gestão quadripartite. Essas palavras eu estressei muito no início. Democrático, descentralizado, gestão quadripartite. Beleza? Ok. Sobre o financiamento da Seguridade. Esse artigo vai cair com certeza. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Pessoal, Seguridade Social, o custeio é o quê? Tríplice. Lembra que a gente falou? Recurso dos estados e, primeiro, empregador. Pessoal, vou até esclarecer uma coisa. Esse livro, a gente está disponibilizando os 6 livros com desconto de 30%. Tá saindo por R$697. 697. Todos os livros, gente, vêm com vídeo aula. Vem com todas as questões. Vem com material de revisão pré-prova. E vem com uma mágica. Você esgota a matéria em menos tempo. Isso é uma mágica. Faz o seguinte cálculo aí, você. Quanto que é um livro colorido? A impressão dele. E eu tenho que fazer ele colorido porque a cor chama a atenção do aluno, mostra o que é mais cobrado. A cor é um segredo maravilhoso para você que quer passar. No final, um dia antes da prova, 2 dias, você só lê o que está colorido e você acerta as questões. É fantástico. Por quê, gente? Eu fiz para vocês, eu encaixei as questões ao longo do texto. Te pergunto, tem alguma editora no país que imprime livro colorido? Alguma? 4 cores. Alguma? Pega aí essas grandes, Saraiva. Pega os maiores cursinhos do país. Eles imprimem livro colorido? Deve ser porque é muito caro essa impressão, né? Peraí, prof. Os professores tiveram o trabalho de encaixar todas as questões de prova ao longo de um texto? Deve ser porque deu muito trabalho escrever um texto fininho que responda a todas as questões. Encaixar todas as questões nas frases. Deve ser realmente que nenhum outro professor... Tem 7 anos que você lançou essa metodologia, ninguém te copiou ainda, prof. Por quê? Porque nenhum outro professor
quer ficar fazendo 50 mil questões de prova encaixando no texto. Deve ter dado trabalho, hein, prof? Mas aí, prof, você criou uma ferramenta surreal que ajuda o aluno a aprender em menos tempo, que ele alcança a aprovação. Você tem milhares de alunos aprovados, né, prof? Milhares! Prof, todo o país, todas as editoras do país querem comprar esse material. Todos os cursinhos, e você não quer vender. Beleza. Aí, gente, vocês querem receber o material mais rápido. Eu falei, vamos fazer SEDEX. Só que, para conta fechar, para vocês terem a melhor ferramenta de estudo, que vocês precisam dela, para conta fechar, eu falei, pessoal, a gente envia para o SEDEX quem o que efetuar o pagamento do SEDEX. Quem solicitar essa opção do SEDEX. Por quê, gente? Porque a conta tem que fechar. Eu quero ajudar vocês, eu quero aprovar vocês, mas a conta tem que fechar. Então, eu falei com vocês claramente, no fechamento do carrinho tem lá, SEDEX. Quem não mandou pelo SEDEX, mandou pelo PAC. O PAC é um serviço dos Correios. Às vezes o Correio atrasa, a gente sabe como é que é o Correio. Então, existem alguns atrasos dos Correios. Agora, da nossa equipe, não. Se tiver alguma questão, ai, prof, eu quero saber meu rastreio, eu não sei ainda, é só entrar no direct, a gente vai atender para vocês. Esse material serve para todos os concursos. Olha que fantástico. Eu encaixei todas as questões de prova. Não existe questão de prova que não seja respondida pelo meu livro. Não existe. Não existe. Se você achar uma questão que não é respondida pelo livro, você ganha R$1.000. Eu falo isso há 7 anos. Então, gente, é isso, tá bom? Código de rastreio não encontrado, entre em contato no direct, tá bom? Que a gente vê o que aconteceu. Quem comprou no SEDEX, a gente enviou no SEDEX, tá bom? Não preocupa, tá chegando, pessoal. Vocês estão muito ansiosos, vai estudando pelo material na plataforma. Vai estudando na plataforma, tá bom? Combinado? Gente, eu vou terminar essa live ainda falando um pouquinho desse artigo, ó. Contribuições também, gente, do empregador. Eu falei com vocês que o empregador, ele contribui frente ao quê? A folha de salários, receita ou faturamento e sobre o lucro. Beleza? Ok. Quando a gente fala de contribuição sobre a folha de salário, sobre receita ou faturamento, artigo 195, a linha B. Contribuições sociais para a Seguridade sobre a receita ou faturamento são o Programa de Integração Social, PIS, e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS. Eu explico para você, gente, cada inciso e a linha para você entender um pouquinho mais da lei, né? Além disso, contribuição social sobre o lucro é a CSLL, beleza? Beleza. Além disso, gente, contribuição do trabalhador e demais segurados, podendo ser adotadas alíquotas progressivas. Como assim, prof? Gente, a alíquota progressiva é aquela que fala que quem ganha mais, quanto maior a sua remuneração, maior serão as alíquotas que vão incidir sobre essa remuneração. Quem ganha mais, recolhe mais. Quem ganha menos, recolhe menos, beleza? E a Constituição ainda reforça que não há incidência de contribuição previdenciária sobre o valor da aposentadoria. Quem está aposentado, quem está recebendo pensão, não contribui, não há incidência de contribuição previdenciária. Além disso, sobre a receita de concursos de prognósticos. O que é concurso de prognóstico? Concurso de prognóstico é todo concurso de sorteio de números. Telecena, loterias da Caixa Econômica Federal, concurso de prognóstico. Além disso, receita do importador de bens ou serviços do exterior. Quando eu estou falando, gente, de importação, é o PIS e COFINS importação. Beleza? Ok, prof. Gente, eu vou encerrar essa super aula. A gente falou muita coisa incrível. Vou deixar essa live salva aqui até meia-noite, tá bom? Então aproveita. E vou disponibilizar essa live também na área do aluno, tá bom, meus queridos alunos? Vamos estudando junto, vamos lendo material na plataforma. O material tá chegando para vocês. E quem quiser adquirir, até o final do dia a gente tá liberando vaga para vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau.